Então, agora a gente vai falar sobre lasers de baixa potência, né? Saber o que que é, o que que ele trabalha, né? Quais são os efeitos, né, da aplicação dessa fotobiomodulação. Vou explicar o que que é, né? Algumas de vocês já usam. Então, eu já falei para vocês do Mester, né? Ele começou a pesquisar os efeitos, né, na pele dos ratos. Então, ele falando aqui, aqui é um trabalho, né? Os primeiros trabalhos assim publicados foram na década de 60 e nas 70 ele conseguiu trabalhar bastante, né, em pesquisas com bioestimulação. Atualmente a gente não chama mais de bioestimulação, porque os lasers de baixa potência, né, a gente pode tanto estimular como inibir dependendo dos parâmetros que você utiliza. Então aqui a gente tem, né, vários equipamentos que eu falei para vocês, né, mostrando luz de mesa, laser de baixa. E essa nomenclatura que eu falei para vocês de bioestimulação foi muito discutida nesse congresso norte-americano, foi em 2014. Em 2015, né, eles falaram a respeito de mudar essa tecnologia de bioestimulação para fotobiomodulação, porque você pode tanto estimular como inibir, tá? Um processo. Então, tanto lasers como LED, a gente usa o termo fotobiomodulação. Então, aqui, para explicar as primeiras pessoas que estudaram, né, os lasers, essa aqui é uma pesquisadora lá uma pesquisadora russa, né, a Tina Karu. Ela trabalhava muito com luz visível, ela trabalhava com laser de hélio neônio, né, que é um laser vermelho, e ela estudava muito mitocôndria, né? E ela via assim o que a luz visível fazia na nossa célula. Ela ativava o que? Essas porfirinas presentes na mitocôndria, né? Na membrana da mitocôndria, fazendo com que essa mitocôndria se ativasse e produzisse mais o que? Energia, mais ATP na nossa célula, né? Então, quando você tem mais energia na nossa célula, a gente faz com que a célula tenha o quê? Mais proliferação e diferenciação celular e síntese de proteína. Você ativa essa célula, né? O núcleo entende que ele precisa fazer o quê? Mitose, né? Basicamente é isso. Tá? Então, a luz visível, né? Segundo esse modelo da professora Tina Karu, né? Da Rússia, o laser atua na mitocôndria. E depois, nos anos 90, também falando em relação à luz infravermelha, né? Esse modelo de Smith, falando que o laser infravermelho agiria na membrana celular, e aí você, né, com isso, aumenta os níveis de cálcio intracelular e AMP cíclico, e aí com isso você teria o quê? Uma ativação também do seu núcleo, levando também a proliferação e diferenciação celular e síntese de proteínas, tá bom? Então aqui seria um modelo, né, que a gente fala um modelo antigo, né, que a gente conhece de estímulo da nossa célula. Então, o laser atuando na modulação do reparo tecidual, por exemplo. Então, a gente tem que lembrar, né, das nossas células, das nossas mitocôndrias, né, o que dá energia para a nossa célula. A gente tem um núcleo que comanda, né, o que a célula tem que fazer, mas tem que estar acontecendo alguma coisa aqui ao redor para que esse núcleo faça a sua função, tá? Então, aqui lembrando, né, quem fez bioquímicas, lembrando da cadeia respiratória, do ciclo de Krebs, da glicólise, né, a produção de ATP da nossa célula devido, né, à ativação dessa nossa mitocôndria. Então, isso a gente tem nessa parte da bioquímica lá há uns anos atrás, né, no primeiro ano da faculdade, né, que a gente costuma ter a bioquímica. Esse é o modelo mais atual, né, do Hamblin, que é um pesquisador norte-americano, do laser de baixa potência. E esse aqui é um esquema, né, que ele fez uma revisão, né, na literatura e fez um esquema de como o laser atuaria na nossa mitocôndria, né? Então, a luz passando através da nossa membrana celular e atuando na mitocôndria, na cadeia respiratória, né? Então, aqui, na nossa membrana mitocôndria, a gente tem o que? Essa enzima chamada citocromo C oxidase, né? Então, é uma enzima que é presente na nossa membrana, na mitocôndria, e aqui ocorrendo a respiração, né, da nossa cadeia respiratória aqui,
Quando a gente tem ativação dessas citocromas oxidadas, a gente vai ter a produção de espécies ativas de oxigênio, produção de óxido nítrico e produção de ATP, tá? Eu vou explicar cada uma dessas, mas a ATP a gente já sabe, né, que é a produção de energia, né, o que faz a nossa célula, né, ter energia para fazer a sua função, mas depois eu vou explicar aqui essas espécies ativas de oxigênio e o óxido nítrico. E aí, com isso, você vai ter o quê? A transcrição, né? O núcleo, você vai ter a transcrição, e aí você vai ter ou a apoptose da célula, ou proliferação celular, ou migração, ou adesão celular, né? Então, isso tudo ativando as nossas células, tá? Então, basicamente é isso. Então, aquele modelo da Tina Caru que eu mostrei para vocês mais simplificado, aqui o Hamblin aqui fez, né, um apanhado, né, bem detalhado do que poderia acontecer na nossa mitocôndria. Tá? E eu vou explicar o que seria esse espécie ativa de oxigênio e o óxido nítrico. Então, no reparo tecidual, a gente tem o laser atuando, podendo acelerar o processo de reparo quando a gente utiliza parâmetros corretos, né, parâmetros bons para o reparo. E se a gente for procurar na literatura, a gente tem diversos trabalhos mostrando aumento da produção de fatores de crescimento, deposição de matriz extracelular, proliferação celular, né, isso em relação ao reparo. Você tem trabalhos mostrando que quando você tem um leve aumento dessas espécies ativas de oxigênio, tá? Que nada mais são que radicais livres. As nossas células precisam um pouco desses zeros, né? Que são essas espécies ativas de oxigênio, para poder ativar. A gente não pode ter excesso. Quando a gente tem muito excesso dessas espécies ativas de oxigênio, a gente pode levar à morte celular, tá? Então, a gente ter um pouquinho não é ruim, tá? Então, para prevenir a apoptose e a morte celular, você pode estimular a proliferação de fibroblastos, migração de fibroblastos, ativação da síntese de colágeno e estimular a produção de vasos, né? Então, o laser tem todas essas possibilidades, né? A gente consegue fazer estímulos de várias células, estimular a angiogênese, imagina isso tudo acontecendo no reparo, né? Um estímulo desse laser. Então, aqui, ó, quando a gente tem o Eros, então aqui na mitocôndria, né, eu mostrei para vocês na membrana mitocôndria, então produzindo esses Eros, essas espécies reativas de oxigênio, ele vai mandar uma espécie de mensageiro que vai fazer com que o núcleo seja ativado para fazer a sua função, né, para a célula poder fazer a sua função. A gente tem a modulação da inflamação, então a gente sabe que o laser modula a inflamação através, né, desse óxido nítrico, né? O óxido nítrico é um vasodilatador, então ele é responsável pelo transporte de oxigênio e células também pelo tecido. Ele vai permitir a entrada de diversos tipos de células para auxiliar no reparo e também vai ser capaz de drenar catabólitos. Então, o óxido nítrico nada mais é que um vasodilatador. E por ser vasodilatador, ele vai desencadear essa série de processos, tá? Que aí é muito interessante para ter esse efeito de modulação da inflamação. Além disso, né, a gente pode ter esse aumento da microcirculação, a gente vai ter a modulação desses fatores quimiotáticos, vai ter um aumento da drenagem linfática e aumento no número de células de defesa, tá? Então, isso tudo a gente tem acontecendo ao mesmo tempo. Então, aquele processo de reparo, processo de modular a inflamação, está tudo interligado, tá? Então, ao mesmo tempo que está o óxido nítrico ali funcionando, tem o Eros ali também agindo, além da produção de ATP sendo aumentada. Então, aqui o óxido nítrico, se for, né, atuando, então você aumentando a microcirculação local, né, então aumenta a vasodilatação, então você tem uma série de efeitos benéficos, né, com o uso do laser em parâmetros corretos. E você também pode utilizar o laser para analgesia, né, você reduzir a dor de um paciente, isso por diferentes mecanismos. Então, pensando na analgesia, a gente tem o quê? Pode ocorrer a liberação de opioides endógenos, que seriam as endorfinas e encefalinas, o aumento da microcirculação, a vasodilatação que eu já falei para vocês. Então, com isso, quando a gente tem um aumento dessa microcirculação e vasodilatação, você tem a eliminação dessas substâncias que causam a dor, que são essas substâncias halógenas, né, que causam a dor.
E também você pode ter o bloqueio na despolarização das fibras nervosas, tá? Então, quando você tem, por exemplo, quando a gente usa uma energia muito alta, a gente pode ter esse bloqueio, né? Então, como se a célula ficasse estacionada, parada ali, você acaba não tendo a passagem do impulso nervoso, tá? Esse aqui é um outro mecanismo. A liberação de opioides endógenos, já vi é bem interessante, tem artigos de um professor italiano, Beneficente, é um bem antigo, trabalho dos anos até 80, mas no final dos anos 80, ele mostra que quando usa o laser, né, em alguns pacientes, né, ele vê que aumentou a quantidade de beta-endorfina na corrente sanguínea, né? Isso é muito interessante para, né, para explicar, né, esse efeito de analgesia, tá? Aumento de beta-endorfina no nosso corpo, né, aumentaria, né, a sensação de bem-estar, né, de analgesia. Então, o professor Ricardo Navarro vai falar de terapia sistêmica, né, que é o uso do ILIP, né, e isso também é explicado por esses efeitos, dessa liberação desses opioides endógenos, né, então o efeito sistêmico do laser, isso é muito interessante, né, e hoje em dia está se entrando muito em voga, né, o uso desse laser, né, algumas controvérsias, né, não tem muitos estudos ainda, né, tem muitos estudos russos, porque começou lá na Rússia, lá atrás, né, e hoje em dia, né, tem sido utilizado com, a gente fala, o ILIB modificado, que é, antigamente, né, os russos utilizavam o laser na corrente sanguínea, mas tinha uma perfuração, né? Então era o laser sendo utilizado direto no nosso vaso. Hoje em dia, né, os lasers estão mais potentes, então a gente utiliza o laser por exemplo, uma artéria radial aqui, né? Então o laser sendo atuando, né, na nossa corrente sanguínea por um determinado tempo específico, tá? Então a gente isso vai ser dado na aula do professor Ricardo Navarro. Analgesia, transcrição gênica, produção de endógena de beta-endorfinas, nessa explicação da analgesia. E também, quando a gente utiliza uma energia muito alta, a gente pode bloquear, fazer um bloqueio dos canais iônicos fotossensíveis, né? Então, aqui a gente utiliza o laser, dependendo da energia que a gente utiliza, a gente vai pedir a passagem de sódio e potássio e vai fazer com que a passagem, né, do estímulo nervoso seja bloqueada, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês como o estímulo, né, quando aqui assim, a célula está num estado, vamos dizer assim, normal, né? Então, né, cálcio entrando, sódio ali, então você tem o positivo e o negativo aqui para dentro, né? O polo negativo para dentro, positivo. Você está com a célula no estado normal ali, sem a passagem do estímulo nervoso, né? Estão aqui mostrando. E aí, quando a gente tem o estímulo nervoso, né, acontecendo, você vai mudar, né, o polo positivo e o polo negativo. Vai começar o quê? O polo positivo vai passar para dentro, ó, aqui estou passando estímulo nervoso, aí o negativo para dentro e o positivo para fora. Você muda, inverte a polaridade, tá? Quando você usa o laser, ele vai justamente parar, né? Vai fazer com que esses canais fiquem parados, né? Então, esse efeito de estímulo, né, da passagem da corrente elétrica, ele fica parado, tá? Então, seria esse efeito também de analgesia imediata que o laser pode fazer, tá? Então, esse aqui é um exemplo que a gente usa bastante, por exemplo, quando vai fazer uma frenectomia labial, né? Você tem uma área muito sensível, né? Então, a primeira anestesia que essa criança vai fazer. Então, aqui mostrando, eu estou dando um exemplo aqui, a gente usa 6 joules infravermelho num ponto aqui para dar um efeito analgésico. Eu muitas vezes associo a pomada, então coloco a pomada na região e coloco o meu laser ali para poder fazer esse efeito de analgesia, tá? Então aqui e é bem interessante, quem já fez já vê a diferença, né? Então, além dele promover esse efeito de analgesia, ele pode fazer com que aprofunde um pouquinho mais esse efeito do anestésico,
né, o anestésico que a gente coloca no local aqui, tá? Então é bem interessante. Eu não sei se quem tiver o laser faça esse teste, né? Faça até em você, porque aí quando você vai fazer a puntura, né, da agulha, você praticamente não sente dor, né? Não sente a sensibilidade ali com a agulha. Então, aqui um resumo mostrando em relação à produção, né, de ATP ou do óxido nítrico ou espécie ativa de oxigênio quando você tem o uso do laser e aí ativando a nossa mitocôndria, tá? E vamos falar de penetração também, isso aqui também, né, falando do Hambling, né, em relação à penetração aqui em milímetros, então a gente tem aqui o quanto o laser pode penetrar, né? Então, se a gente for pegar um laser aqui, né, o azul, por exemplo, que seria, na verdade, a gente tem mais o LED, né? Mas o azul, a penetração é de 0,3 a 0,5 milímetros. Se a gente for pegar o laser vermelho, ó, vai de 1 a 2 milímetros, né? Se a gente for pegar aqui, ó, esse o vermelho. E o infravermelho, a gente teria o quê? De 2 a 3 milímetros de penetração. Então, a gente tem uma penetração maior do infra se comparar com o infravermelho, né? Então, aqui o vermelho penetrando menos que o infravermelho. Então, por isso que o laser, muitas vezes que a gente vai trabalhar com baixa potência, né? Você vai ver eu tenho o vermelho e o infravermelho. Para que caso eu vou usar o vermelho? Para lesões que sejam mais superficiais. Em qual caso eu vou usar o infravermelho? Para áreas mais profundas, né? Então, vermelho, mais superficiais, e infravermelho para regiões mais profundas, tá? Então, por exemplo, DTM, eu vou usar vermelho ou infravermelho? Eu vou usar, né, o infravermelho porque eu quero que penetre mais, tá? Aqui uma outra visão, né, mostrando o vermelho e o infravermelho penetrando mais aqui, né? Então a gente consegue visualizar e depois no infravermelho mais longínquo a gente começa a ter uma penetração menor. É o caso, por exemplo, dos nossos lasers de érbio. Érbio, ele tem um comprimento de onda que não dá para ver, né, porque só tem até 1350, ele tem 2.940. Esse gráfico de penetração vai acontecer isso o quê? Como é que vai acontecer, né? Então aqui você tem o infravermelho e o infravermelho mais longínquo, ele vai ter uma penetração também menor, tá? O CO2, o érbio estão por aqui. Então aí começa a penetrar menos também, tá? Aqui é só para mostrar, ó, do ultravioleta, cor violeta, azul, verde, âmbar, né, amarelo, vermelho, penetrando um pouco mais que os outros de outras cores, aí o infravermelho próximo, e aí o infravermelho distante você vai tendo redução também na penetração nos tecidos, tá bom? Quais as características do baixa potência, né? A gente tem, né, os efeitos fotoquímicos, né, que aí você tem que ter um cromóforo receptor daquela luz. Você tem um efeito fotobiomodulatório, então ele vai ter um efeito de analgesia, modulação da inflamação e biomodulação da reparação tecidual. Você vai ter um efeito local e também um efeito sistêmico, né, porque você tem, né, essas substâncias correndo pela corrente sanguínea. Por mais que você faça o laser em um determinado local, talvez você tenha o efeito do baixa potência em outro também. Não digo que na ferida lá na ponta do pé, mas se a gente está tratando o local próximo, você está, de uma certa maneira, liberando, né, substâncias nessa região que vão atuar em áreas próximas também. Tá? Então, a gente tem esses efeitos locais, mas também a gente tem esses efeitos sistêmicos. Tá? Liberação de mediadores celulares teciduais, o laser de baixa potência, a gente tem que lembrar que a gente não tem efeito térmico nenhum, tá? Você não tem remoção do tecido e você não tem danos ou riscos relativos, né? Tem que tomar cuidado só com parâmetros incorretos, que você pode fazer com que a sua terapia não funcione, tá? Então, laser de baixa potência, lembrar que você não tem efeito térmico nenhum, você não consegue remover tecido. E o laser ele pode ser utilizado, né, como coadjuvante aos procedimentos convencionais
ou pode ser uma terapia propriamente dita. O que é isso? Né? Coadjuvante é quando você quer ajudar no seu procedimento. Então, você, né, fez um procedimento de dentista, o dente ficou sensível e você está utilizando o teu laser para ajudar naquela sensibilidade. Terapia propriamente dita é quando você trata o paciente para aquela doença específica. Então, o paciente que tem, por exemplo, paralisia facial, ou nevralgia do trigêmeo, ou parestesia, ou mucosite, você vai tratar com o seu laser, né? Então, é uma terapia propriamente dita, né? Você vai tratar o paciente, ele vai vir ao seu consultório só para fazer esse tratamento com o laser, tá? E o laser pode ser sempre utilizado, né, coadjuvante é um tratamento que você faz, porque tudo que a gente faz na odonto, né, acaba tendo uma certa agressão, né? Quando você está fazendo um ART, quando você está fazendo um preparo, fazendo né, um desgaste na estrutura, né? A gente está fazendo uma endo, colocou um grampinho lá né, para fazer a endo, então tudo tá, né? Precisa usar o laser na gengiva, então você está usando tudo isso como coadjuvante, né, para ajudar no seu tratamento, né, no seu tratamento no dia a dia. Então, os efeitos básicos, então a gente aqui, ó, efeito de modulação da inflamação, o efeito analgésico, e o efeito de reparação tecidual. Então, vocês gravando isso do baixa potência, né, a gente vai ter já uma grande, né, a gente vai saber, vamos dizer assim, os macroefeitos do laser de baixa potência no nosso tecido. Tem várias, né, para chegar nisso, né, a gente tem esse que eu falei para vocês, vários estudos, né, mostrando as várias teorias, né, do que como o laser pode atuar nas nossas células, nos nossos tecidos. Se a gente procurar mais, né, a gente vai ter o que? O efeito imunológico, você aumentando a parte imunológica do nosso tecido. Então, por exemplo, a gente tem um estudo agora que foi de uma aluna de mestrado, a Paola, ela fez para prevenção do herpes labial. E é muito interessante porque foi um estudo que ela fez, durou 5 anos, né? Então ela pegou muitos pacientes que têm o herpes recorrente, de pelo menos 4 vezes no ano, ter o herpes recorrente, né? O herpes labial. E ela fez o uso do laser como preventivo, para não aparecer esses herpes no paciente. Ela desenvolveu um protocolo, né, de utilização do laser em toda a região perioral. E foi bem interessante, ela fez o estudo com 150 pacientes, e realmente ela conseguiu, né, um protocolo, né, ideal do uso do laser para reduzir o herpes labial, a recorrência do herpes labial, ou se quando ele aparece de uma maneira muito mais sutil, né? Então a gente melhora a parte imunológica no geral. E tem o ILIB também, né, aí sendo estudado com essa intenção de melhorar a nossa parte imunológica. Inclusive trabalhos, né, em pacientes que tiveram Covid também, utilizar o ILIB, né, para melhorar toda essa parte, né, imunológica do paciente. Os trabalhos em analgesia, os trabalhos em cicatrização, são vários. Neoangiogênese, ou seja, produção de vasos sanguíneos, modulação de inflamação e antiedema. Além da terapia fotodinâmica, né, que aí é utilizar o quê? O laser de baixa potência junto com fotossensibilizante para a gente poder, né, trabalhar, né, a parte de fotossensibilização, né, e aí poder ter o efeito antimicrobiano, tanto em fungo como vírus como bactéria, né? Então seria o uso do baixa potência com fotossensibilizador, e aí com isso você tem o efeito antimicrobiano, que é muito interessante, tá? Na nossa área de odonto, né, e nas outras áreas de saúde, mas a gente usa muito terapia fotodinâmica, tá? Então a gente tem um universo para trabalhar com os lasers de baixa potência. Mas lembrando que o baixa potência puro são aqueles 3 efeitos básicos, né? Analgesia, modulação da inflamação e modulação da reparação, tá? Terapia fotodinâmica vocês vão ter no próximo domingo, né? Com o professor Ricardo, né? Ele vai falar toda essa parte de terapia fotodinâmica. Então, ó,
Aqui é um resumo de tudo, de todos os tecidos que a gente pode atuar, na verdade todos, né? Então, olha, ajuda na angiogênese e neovascularização, aumenta a produção de colágeno, regeneração muscular e atrofia muscular, né? Ele ajudando também, né, nesses efeitos. Redução de inflamação e edema, regeneração de nervos, produção de cartilagem e formação óssea, né? Então, para a gente é um prato cheio aqui. O uso do laser nos parâmetros corretos vai produzir esses efeitos benéficos. Então, aqui, de novo, um resumo: o efeito biomodulador, né? Estimulação e recuperação de células de síntese de colágeno, efeito analgésico que eu falei para vocês já, que é um repeteco do que, né, dos efeitos do baixa, e o efeito de modulação de inflamação. E se a gente for ver, né, o que a gente pode utilizar laser de baixa potência em tudo isso aqui, né, e muito mais, né? Então, aftas, né, úlcera aftosa recorrente, você acelerar um processo de reparo, mucosite oral, né, você pode usar na prevenção da mucosite oral, como também no tratamento da própria, né, da mucosite quando ela já está instalada. Então, a gente tem vários hospitais, felizmente, né, os hospitais estão começando a utilizar o laser de baixa potência para prevenção. Então, você usa, quando está começando uma quimioterapia, uma radioterapia, você começa a utilizar o laser de baixa potência, acelerando, ajudando a parte imunológica e também acelerando o processo de reparo, né? Então, a gente, né, deixa aquele tecido mais pronto, né, para tomar, para ser agredido, vamos dizer, entre aspas, né? Dor e disfunção de ATM, trismo, né? Então, tem sido bastante utilizado. A gente tem um pesquisador lá no Lelo que está fazendo bastante pesquisa, né, em DTM, a gente está vendo resultados muito interessantes. Herpes simples e labial recorrente e herpes zoster, né, também utilizando para reparo de lesão. O herpes zoster, tanto quando tem vírus, né, a gente tem que saber a fase que a gente vai atuar. Então, a gente pode utilizar ou laser de baixa potência ou terapia fotodinâmica antimicrobiana. Então, quando você tem vírus, é melhor utilizar o quê? A terapia, né, fotodinâmica antimicrobiana. Quando você já está na fase de reparo, né, aí você utiliza o laser como baixa potência. Você já não tem mais vírus, mas você tem as lesões lá, as crostas, e você quer acelerar o processo de reparação, né? Hipersensibilidade dentinária, né? Vários trabalhos com hipersensibilidade dentinária com laser de baixa potência, ajudando a formação daquela dentina reacionária, né? Aquela dentina a gente vai ajudando na formação. Então, se o dente está extremamente sensível, né, você utiliza o laser para acelerar esse processo de dentina reacionária. E atualmente, né, pacientes com HMI, é muito interessante a gente utilizar o laser de baixa potência para melhora dessa sensibilidade também, né? Coadjuvante ao tratamento em periodentística endo-ortocirurgia, né? Então, a gente vai ver vários trabalhos também mostrando a aceleração do processo de movimentação ortodôntica, pério, né, para acelerar o processo, né, fez uma raspagem, utilizar o laser para ajudar no reparo da sua gengiva, dentística, né, fez a remoção de tecido para um preparo, né, dente sensível, você usa o laser de baixo, pós-cirurgias, né, também muito utilizado. Nevralgia do trigêmeo, paralisia facial e parestesia. Olha, a gente tem recebido muitos pacientes no Lelo, né? A gente tem feito pesquisas tanto em nevralgia como paralisia e parestesia, tá? É bem interessante a recuperação desses pacientes no reparo, né, do nervo. Nevralgia do trigêmeo tem aparecido bastante nesses últimos tempos, né, por conta da Covid-19, então muitos pacientes podem ter a nevralgia pós-Covid, ou a nevralgia pós-herpes zoster, né? Muitos pacientes tiveram herpes zoster pós-Covid, né? Não sei se vocês estão acompanhando, né? Teve um aumento muito grande de pacientes com zoster, eu estou impressionada. E aí depois do zoster vem a dor, né? Tem as lesões, tudo, mas aí dependendo do caso, né? Persiste a dor e aí continua com a nevralgia uma nevralgia pós-herpética. Em desordens musculares de cabeça e pescoço, né, no músculo geral, quando você tem tensões, você utilizar
o laser para promover um relaxamento muscular. E a gente tem que, né, lembrar em relação aos lasers, né, eu vou falar dos fatores que podem interferir no efeito do laser. Então, a gente vai falar, né, do que é cada um, o que pode atrapalhar ou ajudar, né? Então, inerentes ao laser, a gente tem que saber que comprimento de onda que você está trabalhando, né? Então, eu falei primeiro do vermelho e do infra, né? Que o vermelho penetra menos e o infra penetra mais, então a gente vai selecionar de acordo também com o comprimento de onda. A gente vai falar de dosimetria, a gente vai falar de densidade de energia, duração de pulso, área da ponteira, que seria a área do spot do laser, a potência do laser, tá? Então, a gente vai conversar disso em dosimetria. Saber que tem os meios circunvizinhos, né? Se tem presença de água, ar e sangue, também isso pode atrapalhar a penetração do nosso laser. Então, por exemplo, que eu falei para vocês, quando você tem muita água, né, saliva ali, e você usa o laser em cima daquela saliva, o laser pode refletir e você perde, né, a energia que você queria dar para o seu tecido, ele vai ser perdido. Você tem voltando à distância, né? Quando você tem o ar, né? E você tem partículas ali, então você acaba sendo refletido. Quando você trabalhar à distância, é diferente de você trabalhar em contato. E se você tem sangue também, o sangue atrapalha bastante, porque o sangue ele absorve muito a energia, né? Ele tem uma interação muito forte com os lasers vermelho e o infravermelho próximo, né? Então, o laser, quando vai penetrar, né, no tecido, quando ele tem essa barreira, o sangue ele acaba não indo muito em profundidade. As características do tecido, então você tem tecidos diferentes, então você tem um tecido gorduroso, um tecido muscular, né? Esses tecidos têm diferentes coeficientes de espalhamento, então ele pode penetrar mais ou menos dependendo do tipo de tecido, né? Porque tem diferentes coeficientes de absorção, condução térmica, os cromóforos são diferentes, profundidade da estrutura também, e fora que varia de indivíduo para indivíduo, né? A gente trabalha com biologia, então a gente não é uma ciência exata, né? A gente tem que esperar a resposta do nosso paciente, né? E cada paciente tem uma diferente profundidade, né, de estruturas. Percentual de gordura, a integridade tecidual também, quantidade de melanina no tecido. Então, imagina aqui no Brasil, né? A gente é um povo totalmente, né, misturado, então a gente tem diversas características. Então, por isso que a gente fala, olha, laser de baixa potência, trabalhar com laser de baixa potência não é uma receita de bolo, né? Que tudo é igual para todo mundo. Quando a gente faz pesquisa, a gente faz tudo igual, né? Mas quando a gente vê no nosso dia a dia, a gente vê que de repente para um paciente, ó, foi melhor tal parâmetro, para o outro foi melhor um outro parâmetro, né? A gente tem uma janela terapêutica, tá? Mas a gente sabe que para um paciente não vai ser exatamente igual àquele outro. Essa semana mesmo, lá no Lelo, né, teve um paciente que a gente está tratando parestesia já há algum tempo, e aí a gente tem mexido nos protocolos. A gente começou com o protocolo X, a gente está com o protocolo Y. A gente mudou 3 vezes já o protocolo. E aí a gente começou com o primeiro, né, teve uma melhora bem interessante. E aí a gente começou com o segundo protocolo. O que eu fiz? Eu aumentei, como melhorou um pouquinho, né, ele teve uma melhora boa, né, com o primeiro protocolo. Eu falei, eu vou, no segundo tempo, vamos aumentar um pouquinho esse protocolo para ver se ele tem uma melhora maior, né? Aí a gente fez essa mudança de protocolo. Aí no final das 8 sessões ele falou assim, olha, eu estou sentindo que o primeiro protocolo que vocês fizeram está melhor que esse segundo, que eu não tive muita melhora com esse segundo. Isso foi bem interessante, né? Então a gente voltou a fazer o outro protocolo. A gente fez as medições também, a gente fez os testes de parestesia, tudo, e viu que realmente o primeiro protocolo funcionou melhor, né? E aí tem um paciente que a gente fez esse segundo protocolo, foi uma melhora muito rápida, né? Então, a gente vê que tem diferenças de um paciente para outro, tá? Isso a gente vai só sentir no dia a dia. E também as condições sistêmicas do paciente, né? Se é um paciente diabético, e também tem a questão, se é um paciente mais jovem, um bebê, uma criança, um velho, um idoso, né? A gente tem diferentes situações, né? Então, para um bebê, normalmente a gente usa uma energia bem menor, né? Se a gente for comparar,
É uma energia bem menor, né? E para um idoso, talvez a gente precise de uma energia maior do que comparado com um bebê, tá? Isso a gente vai também aprendendo e vocês vão perceber que quando a gente usa em bebês a energia é menor, né? Chega a ser metade ou menos que a metade, né? E idosos a gente tem que usar um pouquinho mais. Então, as condições, né, da gente, condição sistêmica, condição de, né, a questão da idade, tonalidades, né, de pele, diferentes fototipos, né, então isso tudo interfere no nosso tratamento. Laser e os diferentes fototipos de pele. A pele do paciente pode influenciar a absorção da luz, uma vez que a melanina é um cromóforo de pele em quantidade, dependendo da etnia do paciente. Eu fiz um laser e um medidor de potência. Aqui eu coloco o comprimento de onda vermelho, 670 nanômetros. Podemos observar que ele apresenta 100 miliwatts de potência. Podemos observar que parte da potência é perdida quando colocamos um tecido. Nesse caso, utilizei um tecido branco. Veja agora o que acontece quando utilizamos um tecido com maior quantidade de pigmento. Observe que há uma maior redução da potência, que foi para 24 miliwatts. Então, esse vídeo foi para mostrar para vocês, né, que dependendo da tonalidade da pele, a gente vai ter maior ou menor penetração. Então, para o vermelho, aqui eu queria mostrar para vocês esse gráfico de absorção, tá? Que mostram os principais cromóforos de tecidos biológicos e o comprimento de onda que a gente utiliza com os nossos lasers, tá? Então, quanto mais cromóforo a gente tem no tecido, vai ser mais absorvido, né? Então, ele não consegue penetrar tanto. Então, paciente com fototipo alto, às vezes, né, quando você tem muito pigmento, a penetração vai ser menor do que um paciente de fototipo baixo, que são as peles mais sem pigmento, porque você consegue penetrar mais, tá? Quando você tem muito pigmento, ele acaba ficando mais em superfície. Então, aqui é um gráfico que mostra isso, olha. Então, aqui, olha, eu tenho os comprimentos de onda, aqui, vamos supor, aqui é 800, 660, 800 nanômetros, 600, 800, 700 nanômetros, aqui 1000 nanômetros, então aqui seriam, aqui é o laser de neodímio, o neodímio tem 1064 nanômetros de comprimento de onda. Os diodos, né, de baixa, né, então tem vermelho e infravermelho, você vê aqui que esses lasers aqui, ó, eles gostam de pigmento, você tem alta absorção, no caso, quando você tem melanina e hemoglobina. E ele não tem interação praticamente nem com água, nem com hidroxiapatita. Agora, se eu pegar lasers de hérbio e CO2, você vê que o comprimento de onda dele aqui, ó, 2.940, aqui o CO2, 10.600 nanômetros, ele gosta tanto de água como hidroxiapatita, daqui é o laser de hérbio. E o CO2, ele gosta bastante de água também hidroxiapatita, só que é um pouquinho mais baixo aqui a água em relação à hidroxiapatita, tá? Então, esse é o gráfico que mostra a absorção, né? Então, aqui a hidroxiapatita, né? Aqui a água e aqui os pigmentos que a gente pode ter no tecido. Então, lembrem que os lasers de diodo que a gente tem no mercado, que é o 660, 808, gosta, tem boa interação por pigmento. Então, melanina e hemoglobina, tá? E os lasers de hélio e CO2 gostam de água e hidroxiapatita. Eles não têm interação por pigmento. Tudo bem? Tá? Então, aqui só para vocês visualizarem bem, nossos tecidos são muito ricos em pigmentos, então o laser, né, tem interação em áreas que tem pigmento aqui. E quanto mais pigmento tem, menos a gente consegue penetrar, tá? Então,
lembrando disso nos nossos fototipos de pele que a gente tem no Brasil, né? São diversos, vários, né? Então a gente tem que pensar no que utilizar, tá bom? A gente pode ter um excesso de energia, então a gente tem que tomar muito cuidado também. Aqui é um caso de um paciente que teve parestesia logo que foram lançados os lasers de diodo com 2 comprimentos de onda no mesmo, sendo acionados ao mesmo tempo, tá? Depois eu vou pegar meu laser de baixa para mostrar para vocês. A gente pode utilizar, por exemplo, vermelho infra, utilizar ao mesmo tempo. Então, tem equipamento que tem 100 miliwatts. São tanto o diodo vermelho quanto o infravermelho. Se eu uso eles ao mesmo tempo, esse feixe vai coincidir e vai fazer com que você tenha um aumento da potência. Então, ao invés de 100 miliwatts, eu vou ter 200 miliwatts. Então, é uma potência que às vezes pode virar até uma alta potência por conta da quantidade de pigmento que o paciente tem. Então, olha aqui esse caso aqui, o paciente foi queimado com um laser de baixa potência, que é considerado baixa potência. Por quê? Ele teve uma concentração de energia muito grande e a pele dele, ó, a pele dele é um fototipo alto, então ele tem muita melanina e o laser interagiu demais com essa melanina e produziu calor, que até queimou o nosso paciente aqui, ó, formou aqui, ó. Eu sei que o paciente aplicou direitinho aqui, porque formou vários pontos de queimadura aqui. Aí aqui já está cicatrizando. Felizmente, né, reparou depois, formou tecido, tudo ali. Mas a gente consegue, né, esse caso é um paciente com parestesia, então ele não tinha a sensação do frio e do quente. Então ele foi fazendo laser, não sentiu calor, nada e acabou, né, se queimando, né? Acabou queimando o paciente, tá? Então a gente tem que ter esse alerta. Tomar muito cuidado, né? Esses lasers com 100 miliwatts, a gente, quando usa em conjunto, pode causar um dano, né, na pele por conta do uso do laser, mesmo sendo baixa potência, tá? Olha esse caso aqui também, um caso de paralisia facial, e aí, né, aqui vários pontos que foram, né, queimados, ó, por conta do uso do baixa potência e o fototipo alto, um fototipo de pele, né, a gente tem de 1 a 6, sendo que 6 é o mais escuro possível. Então, a gente tem aqui um fototipo 4, né, então aqui um fototipo alto, que aí pode causar, né, o encontro desses 2 comprimentos de onda fez com que ocorresse uma queimadura no tecido.